lá na Paraíba, e vai falar um pouco sobre a questão da plasmaférese e esse campo de atuação do nefrologista. O Rafael Maciel é o nosso coordenador do transplante lá no Nossa Senhora das Neves e vai estar aqui conosco também para debater e fomentar aqui a discussão. E Juliana, assim, eu acho que o tema é excelente, porque, infelizmente, o nefrologista acabou deixando, né, essa prática um pouco de lado, e isso acabou sendo assumido, de certa forma, pela hematologia. E eu vejo que existem oportunidades tanto para fazer, né, a plasmaférese por membrana, como por aférese. Existem benefícios de uma forma, benefícios de outras, e um campo de atuação para ambos, né? Então, acho que o debate aqui é muito bem-vindo. Acredito que você vai falar. A gente tem hoje equipamentos de diálise, de terapia, na verdade, multiórgão, né, que eles chamam, e aí que faz plasmaférese também seguros, que, enfim, o procedimento acaba sendo feito de forma super tranquila, sem aquelas intercorrências que tinham no passado. E acho que é uma oportunidade aí para a gente apresentar para todo mundo e falar um pouco sobre esse tema. Então, fique à vontade e te agradeço aqui por ter aceitado o convite e estar trazendo o tema para a gente. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Então, gente, eu vou falar hoje um pouco sobre plasmaférese, né, para o nefrologista, que, como o Bruno falou, na verdade não é uma coisa que a gente tem como prática de formação, mas que, na verdade, é bem mais simples do que parece, né? A gente já tem um treinamento bem extenso e de hemodepuração, então acho que não é nada do outro mundo, né? Dá para a gente aprender a fazer de uma forma bem tranquila. Deixa eu... Como é que eu passo aqui? Só não consegui. Oi, pronto. Aí, só para falar um pouco do que eu vou abordar na aula, né? Vou falar sobre o conceito da plasmaférese, da férese terapêutica, um breve histórico sobre como a gente conseguiu fazer essa separação dos componentes sanguíneos, o racional para a plasmaférese, os métodos que a gente tem para a plasmaférese atuais, algumas complicações relacionadas aos procedimentos, as indicações principalmente da Sociedade Americana de Aférese, e deixar a pergunta para todos se há espaço para plasmaférese por filtração no Brasil. Então, a aférese é um procedimento de separação dos componentes do sangue, e a plasmaférese, como o próprio nome diz, é a separação do plasma, dos outros componentes celulares do sangue, né? Esse plasma é separado, como esse próprio nome diz, pode ser separado para doação, como acontece nos bancos de sangue. E a troca plasmática terapêutica, ou plasmaférese terapêutica, é um procedimento que a gente faz para a retirada do plasma, que está implicado, já que o plasma é onde estão diluídos, né, as imunoglobulinas, os imunocomplexos, alguns patógenos relacionados a principalmente doenças autoimunes, e a gente faz a retirada e troca por uma solução de reposição específica. Na história da medicina, né, acho que na história da humanidade, os curandeiros e médicos antigos sempre prescreviam um detox, né, da época, né, que era tentar induzir, prescrever eméticos, catárticos, né, fazer enemas para limpar o organismo, até chegar na flebotomia. E a flebotomia, durante anos, foi um procedimento utilizado, anos não, séculos, né, utilizado na tentativa de retirar patógenos do organismo que estavam implicados, que o pessoal achava que estavam implicados na patogênese de determinadas doenças. E aí, na evolução dessa flebotomia, que era feita de uma forma empírica, né, foi, com o tempo, sendo descobertos os componentes do sangue. E em 1870, foi separado, né, a primeira vez os componentes do sangue, de uma forma, com a descoberta da centrífuga, e aí, a partir disso, nesses últimos 150 anos, houve uma evolução no processo de separação dos componentes do sangue, identificação de patógenos, identificação de imunoglobulinas, enfim. No início do século XX, mais ou menos, em 1900 e pouco, foi feita a primeira plasmaférese, que em animais, né, em cachorros,
Nos anos 30, 40, foi feita a primeira plasmaférese, com a retirada de plasma em humanos, e na década de 50 foi feita a primeira aférese, troca de plasma terapêutica, né? A primeira aférese terapêutica, a plasmaférese terapêutica, para uma paciente com mieloma múltiplo. Todas essas técnicas utilizando a centrífuga, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Na década de 60, as centrífugas foram ficando automatizadas, os fluxos que eram contínuos, descontínuos, passaram a ser contínuos, e só na década de 70, no final da década de 70, que foi descrita a primeira aférese por membrana, que era membrana em placa, foi em 1978. E de 1980 para cá, tem sido estudados vários métodos de separação seletiva do plasma, né? Então, é uma coisa que já tem pelo menos uns 40 anos, que a gente acaba vendo pouco, mas é uma coisa que já está sendo estudada há bastante tempo. Aí, os modelos de centrífugas antigos eram modelos pouco portáteis, que tinham um volume extracelular de sangue, né? Era grande e tudo, e não eram tão automáticos como os de hoje em dia, não tinham um sistema de segurança para coágulo e para entrada de ar, como acontece hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem duas formas, né, como eu estava falando, de métodos de separação do sangue, da centrífuga e através da filtração por membrana, que a gente vai abordar hoje, né? Existem várias modalidades de aférese, né? Da separação dos componentes do sangue. Que a gente vai falar é sobre a plasmaférese terapêutica, mas a gente tem que saber que todos eles podem ser separados para fazer tratamento de determinadas doenças. E para a gente poder diferenciar um método de outro, a aférese por centrífuga, né, o método que a gente usa centrífuga, é que consegue separar o plasma e os diversos componentes sanguíneos. E a aférese por membrana, ela vai conseguir separar o plasma e os componentes do plasma utilizando uma dupla filtração ou imunoadsorção. Então, para a gente poder pensar na plasmaférese como um tratamento, a gente tem que pensar nela como um tratamento coadjuvante, né? Ela nunca vai ser um tratamento isolado de nenhuma doença, ela sempre vai estar associada a um tratamento imunossupressor associado. Para quem a gente vai pensar nesse tipo de tratamento? A maioria das vezes, a gente vai pensar para o tratamento de doenças autoimunes, né? E qual as moléculas ideais que a gente pensa em tirar quando a gente pensa em fazer uma plasmaférese terapêutica? Então, essas moléculas têm que ser moléculas de alto peso molecular, senão a gente faria um método mais simples, como a hemodiálise ou a hemofiltração, né? Traria com uma técnica mais tranquila. A gente vai tirar, de preferência, moléculas que a gente conheça, apesar que a plasmaférese acaba a gente prescrevendo para muitos pacientes que a gente não consegue identificar o agente etiológico, para substâncias que estejam predominantemente dentro do intravascular, então tem que ter um baixo volume de distribuição, né, predominantemente intravascular, e que tenha uma baixa taxa de formação, né, que o clearance endógeno sozinho, que ela não desaparecesse sozinha, precisasse de uma técnica para que a gente pudesse removê-la, né? Para a gente poder pensar como a gente vai fazer e prescrever e executar, a gente tem que saber um pouco sobre a cinética, né? A distribuição e o metabolismo das imunoglobulinas. A IgG, a imunoglobulina G, ela tem um peso molecular de 150 mil Daltons, e ela tem uma distribuição de 45% no intravascular. Então, mais de 50% dela está no interstício. Já a IgG, e tem um tempo de meia-vida de 22 dias. Então, assim, depois de 22 dias, se a gente não fizer nada, pelo menos 50, se a gente fizer um tratamento imunossupressor bem adequado, que não esteja uma produção zero dessa imunoglobulina, pelo menos metade dela ainda vai estar circulando, né? Já a IgM, ela tem um peso molecular muito maior, 950 kilodaltons, com distribuição predominantemente intravascular e com tempo de meia-vida bem curto. Isso é importante a gente entender para a gente poder pensar como a gente vai fazer a prescrição, qual a frequência que a gente vai fazer a nossa plasmaférese e tudo mais, né? Aí a gente tem, então a gente pensou em quem, né? Então, para
para retirar imunoglobulinas, imunocomplexos, autoanticorpos, né, autoanticorpos para proteínas. E como a gente vai pensar em fazer isso, né? A gente tem 2 métodos já descritos há muito tempo, a férese terapêutica por centrífuga e por membrana. Na plasmaférese por centrífuga, a gente vai tirar o sangue do paciente, ele vai ser anticoagulado, preferencialmente com citrato, a maioria dos estudos e protocolos são com citrato, o sangue vai para uma centrífuga, essa centrífuga, ela vai exercer, através de uma força centrípeta, né, pela rotação, vai separar os componentes do sangue de acordo com a sua densidade. Então, quem for mais denso vai ficar mais na periferia, e o plasma, que é menos denso, vai ficar no sangue. Esse plasma vai ser removido e, depois de passar na centrífuga, vai ser infundido uma solução de reposição, que pode ser plasma fresco, albumina, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, e vai retornar para o paciente. Já a plasmaférese por membrana, a gente vai tirar o sangue do paciente, que vai ser anticoagulado, de preferência, a maioria dos estudos faz com heparina, e esse sangue vai passar por uma membrana semipermeável, e é muito parecido com o método que a gente faz com ultrafiltração isolada nas máquinas de diálise convencionais, ou com as máquinas, com a hemofiltração nas máquinas de diálise contínua. E aí esse sangue vai passar por esse plasma filtro, que tem uma diferença dos outros filtros, poros muito largos, né? Então, assim, vão ser poros grandes, de 0,3 a 0,5 micrômetros, um cutoff acima de 15.000 kilodalton, né? Mas chegando até 2,5 milhões, 3 milhões de daltons, né? E aí esse plasma vai ser removido e vai ser infundido também uma solução de reposição para voltar para o paciente, né? Existem algumas diferenças importantes entre os 2 métodos, que é importante serem conhecidas, né? A taxa de extração de plasma, quando a gente usa a plasmaférese com a centrífuga, ela é de 80%. Então, assim, quando você tira o volume sanguíneo, você consegue aumentar o hematócrito até 80%, sem ter dano celular, e fazer a extração desse plasma. Isso implica num processamento de sangue muito menor do que a gente faz com a plasmaférese por filtração, que a gente precisa ter um volume de sangue de pelo menos umas 3 vezes o volume sanguíneo do paciente, né? Já que a gente tem uma taxa de extração de plasma que varia entre 20% e 30%, cerca de 30%. Então, a gente precisa processar o sangue do paciente pelo menos umas 3 vezes, filtrar, para a gente conseguir ter a mesma eficiência de remoção de imunoglobulinas, de moléculas que a gente quer remover. Além disso, como eu tinha falado, a centrifugação vai permitir a retirada de células, né? Então, que vai ser importante para diversos outros tratamentos, principalmente relacionados às doenças hematológicas, né? Já a filtração com membrana, ela só vai fazer a remoção do plasma e quando a gente faz uma plasmaférese por dupla filtração ou uma dissolução, remove componentes, faz uma remoção do plasma seletiva, né? A gente consegue remover diferentes partes do plasma, né? Como eu tinha falado, o método físico de separação vai ser pela densidade na centrífuga, e como é pela densidade, não tem um limite de cutoff. Então, assim, você pode tirar, o céu é o limite, né? Você pode tirar substâncias de alto peso molecular. E a filtração, ela vai depender do tamanho do poro. Então, a gente tem um limite, né? Até porque a gente não quer tirar as células, a gente só quer tirar o plasma. E aí, então, esse peso molecular vai ser um limite para a filtração, né? Que normalmente o peso molecular limite é 2 milhões a 3 milhões, como eu tinha falado. Então, a diferença também nessa extração plasmática, que é muito superior na centrífuga, isso faz com que o tempo de tratamento seja inferior. Outro dado importante é que a maioria das vezes, quando você faz plasmaférese por centrifugação, você acaba usando os protocolos com citrato. Só que 80% do citrato vai embora junto do plasma. Então, 20% do citrato, quando você faz a plasmaférese com centrífuga, é que volta para o paciente. Então, assim, a chance de ele ter complicações relacionadas ao citrato, de hipocalcemia, hipomagnesemia, alcalose, que a gente vê nas nossas diálises contínuas, é muito pequena, porque a porção de citrato que ele recebe é muito menor. Então, assim, comparado se a gente fosse utilizar fazer nossa plasmaférese utilizando citrato, né?
Outra diferença é que na centrifugação, normalmente a gente utiliza um fluxo de sangue baixo. Então, o paciente normalmente precisa de 2 acessos periféricos, um para a entrada e um para a saída, e um fluxo de sangue que vai variar entre 50 e 80 ml por minuto. Diferente da filtração, que a gente precisa de um fluxo de sangue mais alto, entre 100 e 200 ml, no máximo 200 ml. Então, a centrífuga vai utilizar essa anticoagulação predominantemente com citrato, a maioria dos estudos, e a filtração pode fazer com heparina também, e a filtração predominantemente é heparina. Ou a gente, como a gente vai ver em algum trabalho mais para frente, considerar até fazer sem heparina. Aqui é como eu tinha falado, só mais redundantemente, né, a diferença de mecanismo que a gente vai utilizar na centrífuga vai ser uma força centrípeta por rotação, que vai separar os diversos elementos do sangue de acordo com a densidade, e na plasmaférese por filtração vai ser um mecanismo convectivo, como na hemofiltração. Outra diferença importante em relação à hemofiltração é o volume. Então, assim, a gente vai ter tamanhos de poros diferentes para tirar substâncias de alto peso molecular na plasmaférese, e o volume que a gente vai tirar na plasmaférese é um volume muito inferior comparado ao volume que a gente vai manipular, né, pensar para a hemofiltração. A gente pensa em hemofiltração, a gente está pensando em 25, 30 litros de volume, enquanto a gente pensa na plasmaférese, a gente vai pensar em 3 a 5 litros de reposição de volume, né? E aí é isso, então, o peso molecular acima de 15 mil Daltons, um fluxo de sangue em torno de 100 a 200 ml por minuto, e de preferência, substância de alto peso molecular com volume de distribuição baixo. Esse é um estudo prospectivo de crossover, na verdade, tem 2 estudos prospectivos pequenos de crossover que fizeram plasmaférese em mais ou menos 20 pacientes. E aí eles fizeram, todos os pacientes do estudo fizeram primeiro uma sessão com plasmaférese por centrífuga e depois uma sessão plasmaférese por membrana. E aí há uma clara evidência, assim, um dado com significância estatística, né, de um tempo muito menor para a centrífuga do que para a plasmaférese com membrana, mas sem uma diferença na remoção de imunoglobulinas, GM e fibrinogênio. Então, assim, eles têm uma mesma eficiência, só que a gente consegue fazer a remoção das imunoglobulinas de forma mais rápida com a centrífuga. Esse é outro estudo também de crossover, também prospectivo, que mostrou a mesma coisa, que o tempo do procedimento é muito menor na centrífuga do que com a membrana, contando que o procedimento, contando fora todo o tempo de preparo para a realização do procedimento, né? Tem que montar a máquina, preparar, enfim, tudo é mais demorado utilizando a filtração por membrana. E, como eu tinha falado, o volume de sangue processado é bem superior no processo de filtração por membrana, né? Por conta da taxa de extração do plasma, que é inferior comparado à extração da centrífuga. Há uma diferença importante das técnicas, né, dos métodos utilizados para plasmaférese nos diferentes países, né? Então, assim, há um predomínio da utilização de plasmaférese por membrana no Japão e na Alemanha, e nos outros países, incluindo Brasil e Estados Unidos, há um predomínio do uso da plasmaférese por centrífuga, né? Mas isso está mudando. Aqui é um esquema de uma fibra do plasmofiltro, né? Então, normalmente, ele tem poros de 0,3 a 0,5 micrômetros, que vai passar tudo, né? Tudo de alto peso molecular. Alumina, que tem 66 quilodaltons, imunoglobulinas, até IgM, lipoproteínas de baixa densidade do colesterol, né? O LDL, e fatores da coagulação, né? Ele vai reter as células. E aí, na verdade, o tamanho da menor célula, né, 10 vezes, o tamanho da menor célula é 10 vezes maior do que o tamanho dos poros. Então, as plaquetas, que tem o menor volume celular, tem cerca de 3 micrômetros, e o tamanho do poro é de 0,3 micrômetros. Então, passa alguma coisa? Passa, né? Mas o índice de plaquetopenia pós-procedimento com a férese não é tão diferente do que com centrífuga. Tem até trabalhos mostrando que a centrífuga tem uma chance maior de plaquetopenia do que com a férese por membrana.
E aí aqui é mostrando os tipos de filtros utilizados e aprovados pelo FDA, né? Esse TPE 2000 da Baxter e esse esse Plasma Flow Filter da Asahi, que é uma empresa japonesa, né? Eles têm basicamente as mesmas características, tem um peso molecular, um cutoff, né, de 3 milhões de Daltons, um tamanho de poros que vai variar entre 0,3 e 0,5, não são poros idênticos, né? Uma área de superfície pequena comparada aos filtros de diálise, 0,3 a 0,5 metros quadrados, e para a gente poder pensar em realizar o procedimento plasmaférese, é preconizado que a gente tenha uma pressão transmembrana pequena comparada à pressão transmembrana que a gente pode utilizar na hemofiltração, nas hemodiálises, para evitar a chance de lesão celular, né, de hemólise. E aí, para a gente poder ter a mesma eficiência de uma centrífuga, a gente tem que ter um coeficiente de CIF próximo a 1, né? Mas os plasmafiltros atuais têm esse coeficiente de CIF para praticamente todas as imunoglobulinas. Aqui no HNSN, a gente usa o plasmafiltro da Fresenius, o Plasma Flux 2S, que também tem as mesmas características praticamente, é uma membrana de plasma sulfona, mas praticamente as mesmas características desses outros filtros que eu apresentei. Então, quando o paciente, como eu estava falando, o sangue vai sair do paciente, vai passar no plasmafiltro e a gente vai fazer a reposição pós-filtro. Obviamente que a gente vai fazer nada pré-filtro aqui, porque a gente vai querer filtrar o que a gente acabou de dar para o paciente, né? Aí a gente vai pensar quanto a gente vai querer remover, né? Que dose a gente vai querer dar para o paciente. Para isso, a gente precisa pensar em calcular a volemia, o volume plasmático do paciente. Então, para calcular o volume plasmático, a gente tem que estimar o volume sanguíneo do paciente, que é 7% do peso corporal em homens, né, 70 ml por quilo em ml, ou 6,5% do peso corporal em mulheres, que isso vai dar um volume em litros, e vai variar nas diferenças, em algumas vai ser um pouco diferente em algumas situações específicas, né? Em obesos, esse volume de sangue vai ser um pouco menor, então a gente pode ajustar pelo IMC ou pela massa corporal magra, porque são dúvidas que a gente vai acabar tendo, né, quando os processos forem acontecendo. Para criança, na verdade, esse volume sanguíneo vai ser um pouco maior, então, de cerca de 9% do peso corporal, e para gestante, você já tem que considerar que ela vai ter pelo menos 50% da volemia dela a mais. Então, para você, você já vai calcular o volume de sangue e vai saber que ela tem 50% de volume de sangue a mais do que fora da gestação, né? Depois que a gente calcula o volume de sangue, que vai ser em média mais ou menos 5 litros, né? Mas vai variar de acordo com isso, a gente vai calcular o volume plasmático. E esse volume plasmático a gente vai precisar do hematócrito do paciente. Então, vai ser o volume de sangue vezes 1 menos hematócrito, né? Então, 40, uma hematócrito de 40 vai ter 60% de plasma, 3 litros de plasma, que é a média de uma volemia de um paciente de 70 quilos. E aí, quantas volemias a gente vai querer tratar do paciente, vai querer trocar, né, do paciente, né? Então, a gente tem que pensar, alguns modelos matemáticos mostraram que há uma remoção, considerando um sistema fechado, sem você considerar síntese, sem você considerar catabolismo e sem você considerar redistribuição, há uma remoção fixa de 63% dessas imunoglobulinas. Então, assim, toda vez que eu troco uma volemia, eu vou retirar 63% daquela substância. Se eu trocar 2 volemias, eu vou tirar 63% do volume restante. Então, vai sobrar 35%, eu vou tirar 63% desses 35%, sem contar no fator dilucional da minha solução de reposição. Então, assim, toda vez que eu vou aumentando a minha volemia, eu vou reduzindo a eficácia do meu tratamento, aumentando o tempo e o custo e a chance de efeitos adversos. Então, assim, a gente normalmente preconiza, né, a maioria dos trabalhos e prescrições, e a Sociedade Americana de Aféres preconiza uma troca de até 1,5 volemia, que a gente vai aumentar de 63% para 75% a remoção das substâncias, no caso das imunoglobulinas.
E quantas sessões e com que frequência a gente vai pensar em prescrever essa plasmaférese? Vai depender da substância que a gente está pensando em retirar, né? Então, assim, a gente pode pensar em fazer sessões diárias? Pode. Por exemplo, se a gente tiver uma IgM que tem uma taxa de turnover mais alta do que a imunoglobulina G, ou se a gente tiver uma paciente, algum paciente com alguma doença grave, em que a síntese daquela substância é muito elevada, a gente pode pensar em fazer uma plasmaférese diária, né? Mas isso também vai estar relacionada à taxa de redistribuição e à taxa de síntese, como eu estava falando, dessas substâncias que a gente vai querer retirar, né? Então, assim, para a imunoglobulina G, ela tem, como a gente falou, 45% dela fica no intravascular e o restante no interstício. Para que o volume, a gente só vai conseguir tirar, obviamente, aquele que está dentro do intravascular. Para que a gente tire de uma forma eficaz, a gente precisa, pensando que a gente bloqueou a síntese fazendo tratamento imunossupressor, que aconteça um equilíbrio entre a concentração do interstício com o intravascular para que a gente possa ter uma eficácia no nosso procedimento. Então, é interessante pensar em prescrever essas sessões a cada 48 horas, em dias alternados, para que a gente possa ir removendo de uma forma eficaz e retirando de uma forma mais lógica, né, do que a gente fazer diária, pensando nessa imunoglobulina G. Exceto se o paciente tem um quadro grave, que você acha que está com uma síntese aumentada, uma síntese muito aumentada, você não está conseguindo controlar com o imunossupressor. De uma forma geral, a gente acaba prescrevendo em dias alternados para dar o tempo de redistribuição da molécula do intestino para o intravascular. Pensando nas soluções de reposição, a gente faz predominantemente a albumina como solução de reposição. Pode fazer outros colóides, mas a maioria dos lugares faz solução com albumina. Fora do Brasil, existe uma solução de albumina pronta a 5%, que tem inclusive potássio nela, mas a gente não tem ela aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente só tem albumina a 20% e a gente acaba fazendo uma solução misturada, né? De cristalóide com albumina, faz a albumina a 4%, misturando 800 ml de soro fisiológico, pode fazer também com lactato, com 200 ml de albumina a 20%. É a solução de reposição que a gente usa mais e ela vai ter alguns problemas, assim como também a reposição com plasma fresco. Plasma fresco a gente acaba utilizando bem menos e em situações bem específicas, né? Então, a gente vai utilizar na PTT, porque é o tratamento da PTT, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e vai utilizar em situações em que o paciente tem um alto risco de sangramento, pacientes que tiverem com hemorragia alveolar, antes de procedimento ou pós-procedimento, então o paciente fez uma biópsia renal, o paciente está no pré ou pós-operatório de um transplante, a gente vai pensar em usar uma parte da solução de reposição com plasma, né? Ou tudo com plasma, mas a maioria das vezes vai ser uma parte dessa solução de reposição com plasma. E a gente pode também utilizar o próprio plasma do paciente quando a gente pensa em fazer uma plasmaférese de dupla filtração, né? Então, a gente pode fazer uma filtração para uma retirada do plasma, fazer uma nova filtração com poros de tamanho maiores para poder tirar a imunoglobulina e reter a albumina para poder devolver para o próprio paciente. E aí a gente vai ter algumas complicações com a albumina e a gente vai ter algumas complicações com a reposição de plasma, né? Quando a gente faz uma solução de albumina, a gente vai ter uma complicação porque a gente não vai ter uma reposição dos fatores da coagulação. Então, todos os fatores da coagulação acabam indo embora. Normalmente, eles 50% a 100% dos fatores da coagulação atingem o nível anterior com 24 horas, exceto o fibrinogênio, que demora uns 72 horas para ter uns 60% do nível sérico pré-sessão atingido. Então, assim, a gente normalmente tem algum problema de precisar ficar atento a sangramentos com os pacientes que fazem a plasmaférese com reposição de albumina. Normalmente, a gente utiliza esses níveis de fibrinogênio menor do que 100 pré-sessão ou de INR entre 1,5 e 2 para pensar em prescrever uma solução híbrida. E muitas vezes a gente acaba não fazendo essa solução híbrida para tentar poupar plasma, porque no final das contas, a maioria dos efeitos adversos da plasmaférese são com a reposição de plasma e acaba fazendo um espaçamento maior da sessão para evitar a reposição de plasma. Então, a gente acaba, o fibrinogênio está menor do que 100, ou próximo a 100, o INR um pouquinho mais alargou, que normalmente nem altera o INR, né, entre uma sessão e outra. Aí a gente acaba fazendo um espaçamento da sessão, se a condição clínica do paciente permitir, ou fazendo uma reposição de plasma no final da sessão. Então, uma volemia que se a gente fosse repor trocar de 3.000, a gente acabaria fazendo 500 ml, né, de plasma no final da sessão.
certo? Então, 2.500 ml de solução albuminada, mais 500 ml de plasma seria a solução de reposição para se esse paciente tivesse algum distúrbio de coagulação. Já o plasma fresco, que é utilizado para aquelas condições bem específicas, está associado a primeiro, distúrbio hidroeletrolítico, né? Então, a hipocalcemia, deixa eu voltar. A hipocalcemia, que a gente já conhece bem do citrato, 14% do volume do citrato, do volume do plasma é de citrato. Então, assim, independente da gente utilizar citrato na nossa anticoagulação, os pacientes que fazem a plasmaférese com solução de reposição com plasma acabam podendo ter esse risco de intoxicação por citrato. Então, hipocalcemia, hipomagnesemia e alcalose, que a gente vai precisar ficar atento para poder fazer a reposição de forma adequada. A gente vai ter o risco de infecções, né? Cada dia menos, mas assim, infecções relacionadas à transfusão, né, hepatite B, HIV, infecções relacionadas a prions e reações, principalmente reações transfusionais. Então, assim, acho que essas são as mais temidas, e a mais grave seria trale, né? E aí, alguns estudos mostraram que você utilizar a plasma de doadores homens ou de mulheres nulíparas reduziu bastante a incidência de trale nos pacientes que precisaram receber plasma, né? Porque se a gente for pensar, quando o paciente precisa fazer uma troca com plasma, que usa 3 litros de plasma, por exemplo, ele vai usar plasma de pelo menos uns 15 doadores, né? Então, assim, é muita exposição a muitos pacientes, a muitas coisas diferentes, né? Já para o risco de aloimunização, apesar de quando vai fazer um transplante, tentar fazer plasma específico, o risco de aloimunização é pequeno, porque não tem tantos antígenos HLA no plasma. A anticoagulação vai depender do método, como eu tinha falado, o citrato é um método de escolha para plasmaférese na centrífuga, né? Vai também depender da condição clínica do paciente, se é um paciente que está com risco de sangramento, e do uso prévio de anticoagulantes, porque a gente vai pegar alguma vez na vida algum paciente que vai fazer plasmaférese usando heparina ou que usando algum anticoagulante, né? Para alguma condição clínica prévia. E aí, como eu tinha falado, o citrato principal dele, o citrato não aumenta o risco de sangramento, né? Então, ele vai ter um efeito de anticoagulação in vitro, só no sistema, e, na verdade, os efeitos colaterais dele vão estar relacionados aos distúrbios hidroeletrolíticos e alcalose. E lembrar, como eu tinha falado, que ele tem um impacto muito menor desses distúrbios na centrífuga, porque 80% do volume dele vai ser descartado. A maioria dos estudos não usa citrato para plasmaférese membrana. Não vi praticamente nada de estudo para plasmaférese com membrana. Apesar de ser uma coisa que pode ser feita, né? Na verdade, a gente vai ter um tempo curto de tratamento e, na verdade, a gente vai acabar dosando cálcio e outras coisas para as próximas sessões. A gente vai corrigir muito pouco naquela sessão específica, porque, de uma forma geral, as sessões vão durar 2 ou 3 horas. A gente pode fazer o tratamento, a anticoagulação também com heparina, e aí a complicação da heparina vai ser sangramento, já que a gente vai fazer uma anticoagulação sistêmica. A maioria dos trabalhos acaba usando uma dose de heparina de 50 unidades por quilo de ataque. A gente normalmente faz uma solução diluída de 500 a 250 unidades por ml e programa na máquina de diálise para que isso seja infundido automaticamente e deixa uma taxa de manutenção de dose de heparina de 1.000 unidades por hora. E também considerar fazer a plasmaférese sem anticoagulação. Esse estudo aqui é um estudo que até de 2017, é um estudo que pegou 1.000 pacientes, né? Um estudo que tinha um grupo de 1.000 pacientes, 657 utilizando albumina e 340 utilizando ou albumina ou uma solução híbrida ou só plasma, e houve uma taxa, e era um estudo anticoagulação free, né? Não era sem anticoagulação, protocolo sem anticoagulação, e ele teve uma taxa de coagulação do sistema de 7,7%, acho que é uma taxa baixa, né? Com uma taxa de mau funcionamento do acesso de 4,1%, assim, então, assim, é um estudo que dá para a gente poder pensar em considerar, principalmente a iniciar os nossos tratamentos sem anticoagulação, já que as sessões também são curtas, e pensar em fazer anticoagulação nos pacientes que tiveram complicações nas primeiras sessões, né? A gente tem que lembrar que, além dos fatores da coagulação, dos fatores de coagulação pró-coagulantes, a plasmaférese também vai fazer a remoção dos fatores anticoagulantes e também da própria heparina. Então, ele remove tudo, o plasmafiltro, ele remove os fatores da coagulação pró
só a antitrombina 3, né, que é onde a heparina age, e acaba que esse efeito anticoagulante da heparina não é um efeito tão grande como a gente possa imaginar, assim, tão grande como que a gente possa imaginar, né? Esse estudo também viu pouca diferença em relação a gente precisar pensar em ficar dosando potássio pós-tratamento. Teve uma queda de plaquetas que foi significante, de 5% em relação ao basal. E, na verdade, a gente vai pensar em se preocupar em distúrbio hidroeletrolítico se o paciente já tem algum distúrbio hidroeletrolítico pré-procedimento. Esse outro estudo, na verdade, foi um estudo para tentar avaliar quais as características que levavam a uma chance maior de falha no procedimento, né? E aí ele viu que PTM, uma pressão transmembrana, acima de 50 milímetros, estava associada a um maior risco de coagulação, e uma taxa e um fluxo de sangue mais baixo também estava associado a uma maior chance de coagulação do sistema, e uma fração de filtração, a diferença na fração de filtração no display e a fração de filtração calculada também estava associada a um maior risco de coagulação do sistema. O que esse estudo mostrou é que a maioria das máquinas de diálise contínua acabam não fazendo o ajuste pelo hematócrito da fração de filtração. Então, a fração de filtração do display que aparece quando a gente programa a máquina, que é bem automática, acaba sendo inferior àquela que a gente calcula, se a gente fosse fazer o cálculo mesmo. E essa fração de filtração mais reduzida que a máquina acaba colocando aumentaria o risco de coagulação maior do filtro, né? Então, quando a gente vai pensar na prescrição de plasmaférese, a gente acaba que tem que pensar em determinar qual a volemia do paciente, quantas volemias a gente vai trocar, né? Então, a gente vai, já, por o que eu tinha falado, a gente vai pensar em trocar 1 a 1,5 volemias, um fluxo de sangue de 150 a 200 ml por minuto, uma PTM inferior a 100 ou, de preferência, inferior a 50, uma fração de filtração de 15 a 30% do plasma, de preferência calculada e não aquela que já aparece automaticamente na máquina, né? A gente, de preferência, calcular e colocar o quanto a gente quer. Pensar na solução de reposição, que a maioria das vezes vai ser uma solução de albumina, e na anticoagulação ou um protocolo livre de anticoagulação. As complicações vão estar relacionadas ao acesso, né? Então, para a gente poder pensar em plasmaférese por filtração, a gente vai precisar de um acesso profundo. Em relação a qualquer terapia extracorpórea de alteração de volemia, as complicações relacionadas à solução de reposição da albumina, sobretudo pelo risco de diminuição dos fatores da coagulação e sangramento por conta disso, e o risco de infecção, né? Quando a gente usa albumina, a gente acaba também retirando todas as imunoglobulinas, e a gente sempre tem que perguntar se o paciente teve alguma infecção, algum sinal de infecção antes de fazer o próximo procedimento. A albumina também está relacionada a distúrbio hidroeletrolítico, porque quando a gente infunde a albumina, ela acaba quelando, né, se ligando ao cálcio livre, então pode reduzir também e levar a hipocalcemia também. Então, se a gente usa albumina, a gente usa plasma, uma solução com albumina e plasma fresco, a gente acaba, assim, tem uma chance de fazer hipocalcemia de qualquer forma, né? As complicações relacionadas ao plasma que eu tinha falado, a de anticoagulação, como eu também tinha falado, infecções, e é importante a gente falar sobre a remoção de drogas. A gente também, a mesma coisa, né? A gente precisa entender como é que é a farmacocinética das drogas, né? O volume de distribuição, quanto menor o volume de distribuição, mais ela vai ser retirada, quanto maior a ligação proteica, mais ela vai ser retirada, diferente da diálise, né? Que quando não tem ligação proteica a gente acaba tirando tudo, quanto maior essa meia-vida também a gente vai tirar mais. Em relação às características da aférese, quanto mais curto for o tempo entre o início e a administração da droga, maior a chance de a gente tirar essa medicação com a plasmaférese, né? Quanto maior a duração, quanto mais trocas a gente fizer e com que frequência a gente fizer, mais chance de a gente remover essa droga. Então, assim, a maioria das estudos de farmacocinética com a retirada de drogas, para retirada da farmacocinética das medicações acaba sendo em indivíduos saudáveis. Então, o volume de distribuição em pacientes graves acaba sendo totalmente diferente. As recomendações acabam tendo baixo grau de evidência, e o ideal é a gente ter nível sérico ou simplesmente considerar fazer a administração de drogas sempre pós-procedimento. Esse aqui é só uma tabela, na verdade, esse é um estudo interessante que fala sobre a retirada da plasmaférese da quantidade de drogas e dá uma sugestão de quando administrar, né? Aí aqui só falando sobre os imunossupressores, que o micofenolato praticamente não é retirado, exceto se a plasmaférese for realizada logo
após a administração da medicação. O tacrolimus não é retirado, e os anticorpos monoclonais, rituximab, ideal, imunoglobulina, se a gente for fazer tratamento de protocolo de rejeição, essas coisas precisam ser administrados sempre pós-procedimento. Isso aqui eu achei bem interessante, que é em relação aos antitrombóticos, que alguma vez na vida a gente vai pegar algum paciente que vai estar usando anticoagulação. E aí a gente precisa entender que, na verdade, como eu tinha falado, a heparina, ela sai na plasmaférese. Então, assim, quando a gente vai dar de heparina para o paciente? Normalmente a gente vai dar uma dose, mas ela vai embora todinha junto com a trombina 3, e a gente realmente não sabe muito quanto a gente está anticoagulando esse paciente, né? Os anticoagulantes novos, praticamente todos saem, e o varfarin também sai. E aí tem alguns trabalhos, assim, alguns trabalhos interessantes, né? Esse aqui é para o manuseio da heparina no paciente. O paciente já está anticoagulado com heparina e fazendo plasmaférese, né? E aí a sugestão do artigo, são estudos retrospectivos, não tem um grau de evidência ótimo, mas assim, quando o paciente vai fazer uma plasmaférese com reposição de plasma fresco, a sugestão é aumentar a dose de heparina em 65%, porque houve uma redução do INE, do TTPA, em 65%. Então, ele sugere um aumento da dose da heparina quando você faz a solução de reposição com plasma fresco. Já quando você faz a solução de reposição com albumina, que você vai tirar os fatores da coagulação e você vai tirar a heparina, mas também a antitrombina, eles sugerem uma manutenção da dose da heparina, da anticoagulação que você está fazendo. Nenhum desses estudos, nem esse com os de heparina, nem esse com os de varfarin, teve eventos de sangramento para os pacientes. Teve um paciente com sangramento que foi babação no catéter, então é uma coisa muito pequena, né? Em relação aos pacientes que já são anticoagulados com varfarin, esse estudo, que também não é estudo prospectivo, mostrou que dá para você estimar o valor do seu teste de coagulação baseado nos valores pré-procedimento. Então, assim, o INR, depois que você faz a plasmaférese, dobra de valor nos pacientes usando varfarin, né? E o fator 2 e o fibrinogênio reduzem em torno de 60%. E aí, com esses dados, há uma sugestão de estudo de você ajustar a dose. Então, se o paciente já estava com INR em torno de 3, talvez reduzir um pouco a dose antes do procedimento e não fazer a administração da dose pós-procedimento, né? Então, algumas sugestões. Mas também não houve um aumento de sangramento dos pacientes usando varfarin. E se tiver algum problema, pensar, principalmente fazer vitamina K antes de pensar em fazer reposição de plasma. Agora, a gente falando um pouco sobre as indicações da plasmaférese, né? Então, assim, as indicações, elas vão variar em diversas especialidades, né? As principais indicações de plasmaférese no mundo acabam sendo por doenças neurológicas, né? Guillain-Barré, miastenia graves, aquelas polineurites desmielinizantes, a PTT e as próprias indicações relacionadas à nefrologia. Não vou falar sobre todas elas, né? Vou falar alguma coisa das indicações da Sociedade Americana para tratamento utilizando a plasmaférese, né? A Sociedade Americana de Aférese, ela publica há quase 40 anos, periodicamente, as indicações e a forma e orientações de como prescrever a plasmaférese em determinadas doenças, né? O último guideline foi publicado em 2019, ela divide as categorias das doenças de acordo com o quanto ela está indicada para ser o tratamento de primeira linha, né? Então, uma categoria 1 seria uma doença que seria aceita como primeira linha de tratamento, uma categoria 2 seria uma segunda linha, se falhasse o tratamento com imunossupressão, uma categoria 3 vai ser personalizado, né? Então vai ter que ser individualizado, e uma categoria 4, talvez a plasmaférese seja deletéria, né? E além disso, ela vai dividir pelo grau de evidência se os estudos que foram feitos dão suporte à execução do procedimento, né? E aí, assim, é um guideline bem interessante para quem vai acabar prescrevendo plasmaférese, porque ele é um manual bem de consulta, é uma folha por cada patologia. Então, alguém pede parecer para você da neuro, da hemato mesmo, né? A hemato vai acabar que a gente vai discutir mais fácil, mas assim, e aí você vai ver o grau de incidência da doença, se tem uma indicação e um grau de recomendação bom, quantos estudos randomizados tem, ou se não tem, se séries de casos, quantos pacientes descritos, ele dá uma breve descrição da doença,
doença, do tratamento da doença, e uma técnica nota, né, de uma recomendação de quantas volemias têm que ser tratadas, com que frequência, que fluido de reposição e por quanto tempo. É uma coisa interessante para a gente ter como para checagem rápida antes de fazer a prescrição da plasmaférese e a avaliação do doente. Para as doenças renais, né, existem algumas indicações, como é o nome, que são categoria 1, né, como a recorrência de GES pós-transplante, a doença antimembrana basal, Goodpasture, né, antimembrana basal, a PTT, né, frimato, né, enfim. Aí eu vou falar um pouquinho sobre elas. A doença basal glomerular, eu acho que é o protótipo de todas elas, é uma categoria 1, apesar do grau de recomendação ser um C e um B, porque só tem um estudo randomizado com 17 pacientes, né? E ela é indicada para tratamento de pacientes que estão com disfunção renal, mas com diálise independente, né? Então, assim, o estudo que tem, na verdade, era já com a creatina bem elevada, né? Então, assim, uma disfunção renal importante, acima de 5,7, só que independente de diálise. E também para pacientes com hemorragia alveolar. Para os pacientes que já são dependentes de diálise, óbvio que a gente vai ter que pensar em biópsia e tudo mais, mas normalmente não é uma categoria recomendada pela ASPA, né? E pensar em fazer o tratamento trocando 1,5 volemias, com a reposição de albumina, ou se o paciente tiver hemorragia alveolar, associando plasma albumina ou plasma no início, enfim. E pensar em fazer um tratamento por pelo menos 10 a 20 dias para remoção de hemoglobina, né, G, pensar em fazer esse tratamento. Se a gente tiver, o paciente tiver anti-GBM positivo, a gente pode pensar em fazer a titulação desses anticorpos, mas muitas vezes os pacientes não têm um anticorpo antimembrana basal positivo, e a gente acaba pensando em fazer um tratamento por 10 a 20 dias. Então, umas 7 sessões, mais ou menos, de plasmaférese. E aí, assim, esse estudo, na verdade, é mostrando que, na verdade, os pacientes que estavam dependentes de diálise não tinham benefício em fazer nem de sobrevida, nem de evolução renal favorável fazendo a plasmaférese. Então, assim, pacientes que fizeram, na verdade, o corte foi bem alto, creatina, né? A creatina acima de 5,7, mas sem diálise, tiveram um benefício de sobrevida e de sobrevida renal, e os pacientes que eram dependentes de diálise tiveram uma sobrevida ruim, tanto sobrevida renal como sobrevida mesma. Outra indicação classe 1A da ASPA é a GESP, né, a recidiva de GESP pós-transplante, né, na verdade. A gente sabe que tem um fator circulante que a gente não sabe o que se é antinefrina, que acaba que essa GESP recorre pós-transplante, né, a taxa de recorrência da GESP é de 50% no primeiro transplante e chega a 100% no segundo transplante. Então, é uma indicação 1 também, com um grau de recomendação 1B. E aí a gente pode pensar em fazer tanto plasmaférese com imunoadsorção, e o problema é o tempo de tratamento, né, que a gente não sabe direito quanto é esse tempo de tratamento, porque, teoricamente, o alvo para a gente é a redução da proteinúria, e aí a gente não tem ideia de quanto tempo isso vai ser mantido. Tem gente que precisa fazer por longos períodos. Uma indicação clássica, né, com categoria 1 e recomendação A é a PTT, em que o paciente vai ter, normalmente, uma deficiência menor de 10%, né, de Adams 13, e a plasmaférese mudou a sobrevida dos pacientes com PTT, né? Então, antes ela tinha uma mortalidade acima de 90%, depois da plasmaférese, com a remoção das imunoglobulinas e a reposição de plasma de Adams 13, teve uma mudança dramática na sobrevida desses pacientes. Então, a recomendação 1, com fluido de reposição de plasma, né? Então, assim, até o paciente parar de hemolizar, ter uma plaqueta acima de 150 mil, você vai pensar em fazer uma reposição de plasma e depois uma reposição mista de plasma e albumina para diminuir a chance de efeitos colaterais, com frequência diária. Teve uma mudança agora em 2020, depois do PEXIVAS, foi o estudo um estudo maior que teve, né, para avaliar plasmaférese em pacientes com vasculite de pequenos vasos, né? E aí a indicação antes era para tratamento de vasculite, e depois do PEXIVAS, que mostrou que não houve modificação de sobrevida nem de desfecho renal dos pacientes que fizeram plasmaférese, ele reduziu a categoria de 1 para 2. Acabou que tiveram algumas críticas para o estudo não foi feito biópsia antes do procedimento, e a ASPA acaba recomendando fazer, dependendo
do grau de quando a doença iniciou, de preferência se você tem biópsia do paciente, não é uma coisa que foi excluída. E para hemorragia alveolar nos pacientes com a vasculite pequena, a vasculite ANCA relacionada, é uma categoria ainda 1 e é recomendado fazer. Então, isso aqui é um pouco do Pexbar, né, que não mostrou de alteração de desfecho renal, nem no desfecho, nem na mortalidade dos pacientes com uso de plasmaférese. E a plasmaférese no transplante renal, né, que é uma indicação nossa, né, da NEF também. Para o tratamento de rejeição relacionada, rejeição moral, né? E para tratamento de fazer o tratamento de sensibilização pré-transplante do doador vivo, né? É uma categoria 1 também da ASFA. E, assim, a gente, para poder pensar em fazer tratamento de aférese em paciente com transplante, a gente tem que ter um laboratório de imunogenética muito bom, né? Próximo, que a gente possa confiar, porque no final das contas a gente vai precisar de níveis de anticorpo contra o doador, a gente vai precisar dos níveis de titulação de anticorpos muito bem dosados e adequados para a gente poder criar e fazer os protocolos. Então, os protocolos que existem precisa de um laboratório próximo para que a gente possa indicar as sessões, fazer as coisas com titulação de anticorpos, né? Não dá para a gente poder pensar de fazer os tratamentos sem ter um laboratório de imunogenética adequado. Acaba que os transplantes, a quantidade de pacientes na lista de transplante aumenta tanto que é uma forma de a gente tentar diminuir a lista, né? Acho que no Brasil 30 mil pessoas estão assim inscritas, né, na lista aguardando órgão, e a gente tem uma média no ano passado de 5 mil transplantes por ano. Então, assim, essa forma de a gente fazer esses rins não compatíveis acabam sendo uma forma de a gente tentar expandir, né, os critérios para transplante. Mas aí a gente precisa de um laboratório de imunogenética próximo, com protocolos bem instituídos, e a plasmaférese seria uma indicação de uma categoria 1, tanto para tratamento da rejeição mediada por anticorpos, como para desensibilização em doadores vivos. Assim como também o tratamento do transplante, a densificação do doador vivo com a BO incompatível, né? Que é uma coisa que já acontece fora do Brasil, mas que aqui, pelo menos, eu não vi acontecer, né? Mas, da mesma forma, a gente precisa de um laboratório de imunogenética e a plasmaférica, junto com o protocolo de imunossupressão, faz parte do tratamento. Então, é isso, gente. No HNSN, a gente começou a fazer plasmaférese há mais ou menos 2 anos. A gente tem utilizado a multifiltrate da Fresenius e o plasmafiltro da Fresenius. A nossa experiência é basicamente em doenças neurológicas. A gente só teve um caso de hiperviscosidade por macroglobulinemia de Waldenström. E a gente tem, assim, feito as sessões tranquilas, a gente tem feito heparina e não teve até agora nenhum sangramento. A gente teve uma fuga de sangue, né? Uma taxa provavelmente de hemólise, porque a gente usou uma fração de filtração de 30%, depois disso a gente acabou fazendo uma fração de filtração um pouco mais baixa. E a gente tem, assim, lidado bem. A gente é uma especialidade predominantemente, assim, interconsultora, né? Então a gente acaba vendo muitos pacientes das outras especialidades e para a gente tem sido um trabalho interessante, assim, de ser feito, né? Mais uma forma de a gente executar os nossos procedimentos, né? Então, a nefrologia, ao meu ver, é a especialidade mais treinada nas técnicas de hemodepuração, né? Até mesmo, assim, que a hematologia. Na verdade, as pessoas que fazem hematologia acabam, as que vão trabalhar em banco de sangue acabam fazendo um treinamento para lidar com centrífuga e tudo mais, mas não é todos os hematologistas que fazem uma especialização em treinamento para aférese, né? A gente já tem uma equipe treinada que faz um procedimento, assim, mais complicado na hemodiálise contínua, acho que muito mais difícil do que a plasmaférese. A gente já tem as indicações próprias da nossa especialidade, né? Então, a gente já tem as indicações da nossa especialidade, já faz uma interconsulta legal, então, acho que a gente já tem um campo de interconsulta tranquilo, que pode, assim, expandir mais, e a gente já tem instalações e equipamentos disponíveis. Então, a gente já tem as máquinas de diálise contínua, acho que é mais uma questão de tempo para a gente expandir essa nossa perspectiva de aumentar a nossa oferta de tratamento para as outras
para as outras pessoas, né? Para expandir isso. Enfim. Então, eu queria agradecer ao nosso grupo de nefro, né, de técnicos, de enfermeiros e de médicos. A gente tem uma equipe bem legal de trabalhar, assim, tenho muito orgulho de fazer parte dela. Eu queria agradecer a Rafael, que é um transplantador por natureza, e acho que é um nefrologista de coração. Talvez ele quisesse ter feito nefro, talvez. A doutora Cristiane Alexandre, que não faz parte da nossa equipe, mas que começou a plasmaférese aqui na Paraíba, e porque ela treinou a nossa enfermeira super ótima, que é a doutora Patrícia, que é uma pessoa maravilhosa e que, na verdade, sem ela, o nosso caminho para percorrer, para iniciar a plasmaférese aqui, provavelmente teria sido mais demorado. Então, era isso que eu tinha para falar. Legal, Juliana. Parabéns aí pela apresentação. Feliz aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E eu vou só pedir aí para você compartilhar a sua tela para a gente poder Ai, abrir. desculpa. Não, sem problema nenhum. E aí a gente Peraí. abre aqui para as perguntas e para as dúvidas. Deixar o pessoal ficar à vontade aqui para perguntar. Deixa eu ver. Eu Eu, não como sei. moderador, tenho o privilégio da primeira pergunta. Não, mas Eu não deixa eu sei ver por se quê. eu acho que eu consigo te ajudar Eu não aqui. sei. Me ajuda aí, que eu tô conseguindo. O que é que eu tô Acho fazendo que eu errado? consigo aqui. Vamos ver aqui se vai. Pronto, Muito consegui. Foi. compartilhou. E aí? Bruno, posso fazer meus comentários, fazer a primeira pergunta? Claro, por favor. Primeiro, parabenizar a Juliana pela brilhante apresentação. Fiquei muito orgulhoso de ver uma doutora tão eficiente e é quem lidera a Plasmaférese no nosso serviço. Nosso serviço é um serviço que vai de ambulatório a transplante, transita por todas essas coisas aí. Como eu sou transplantador, eu quero puxar um pouco para o meu lado de transplante, especificamente transplante renal, e fazer a seguinte pergunta, Juliana. A gente vive no eterno conflito do hipersensibilizado, isso é comum no Brasil, em todos os lugares, exceto em Pernambuco. Em Pernambuco, lá nos serviços de Pernambuco, a gente tem uma lista, uma lei estadual em que todos os nossos hipersensibilizados se inscrevem e são priorizados. Então, todo mundo, quando tem uma doação, vamos usar a palavra todo mundo, mas a maioria é testada. Então, em 300 transplantes por ano, a probabilidade de você encontrar pacientes sem DSA ou com a titulação baixa para ser transplantado bem muito maior, quase total em relação a nós normais, né? Então, nós, na Paraíba e do resto do Brasil, se o nosso paciente chega a um nível de hipersensibilização maior que 80%, a chance dele não existe mais, teoricamente ou praticamente, para um transplante. Então, a pergunta é a seguinte, dentro da nefrologia. Cabe a gente investir nos nossos estados, em todo o Brasil, na dessensibilização, né? Já que a gente tem a plasmaférese dentro de casa, tem a expertise dentro de casa, né? Tem a imunoglobulina, a rituximab e tudo mais, cabe, porque eu havia antes grandes programas de sensibilização, Maria Cristina, em São Paulo, a gente saiu e encaminhei muitos doentes para ela, e aos poucos a gente se afastou um pouco desse tratamento de dessensibilização. Então, a pergunta é essa, cabe a dessensibilização na Paraíba? Olha só, né? Acho que o grande limitante para a gente aqui é ter um laboratório de imunogenética. A gente acaba utilizando o HLA em Recife, mas a gente precisaria, para poder fazer de sensibilização, um protocolo legal, ter acho que um vínculo melhor com a liberação de resultados mais rápidos para pensar em fazer, sim, mas eu acho que cabe, sim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar em fazer, porque a lista só aumenta, esses pacientes acabam não tendo a chance de serem transplantados e acabam morrendo na lista de transplante, né? Então, assim, os pacientes que fazem fora transplante com rim incompatível, né, ou precisam fazer tratamento de sensibilização, tem uma sobrevida melhor do que os pacientes que ficam
em lista. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar em fazer tudo isso. Mas, claro, né, que eu acho que a gente aumentar o transplante, como a gente tem trabalhando para que isso aconteça, vai ter um impacto grande e acho que a gente tem que começar a pensar em todas as áreas de atuação, mas acho que sim, acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar em considerar, a montar os protocolos e fazer sim. Muito bem, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer pergunta, por favor? Eduardo quer falar? Fazer um comentário aqui rápido, pessoal. Claro. Parabenizar a Juliana. Estão me ouvindo bem, não? Estamos sim. Ah, tá, que eu estou aqui na recepção do hospital, meio barulhento. Bom, parabéns a Juliana. Essa é uma questão que eu fiz questão de participar. Eu não tenho conseguido participar de todo, porque é o meu dia de consultório, mas é sempre bom rever os amigos, os novos amigos, como Juliana, e os velhos amigos, como Rafael, né? Que eu só fiquei surpreso dele não ser nefrologista. Eu achei que ele fosse nefrologista que opera, né? Afinal de contas, há tantos anos que eu conheço ele. Não é brincadeira, mas o Rafael realmente é dos grandes transplantadores e tem uma visão ampla e obviamente, uma atuação sobre a nefrologia. Parabéns aí pelo grande amigo. No meu comentário, assim, são pequenos comentários sobre que vão cair na mesma questão que é o custo. E eu vou falar com alguma experiência por ter coordenado durante 2 anos como professor visitante na França o programa de ABO incompatível, que a gente fazia dupla filtração, plasmaférese, e é um projeto, assim, um programa muito prático, viável. 2008 começaram o protocolo com o Denis Glotz, o Hospital São Luís, onde foi descoberto o HLA, portanto, eles têm muita expertise em dosagem de anticorpos. O problema que a Juliana falou muito bem sobre ter um laboratório perto é necessário, obviamente. E lá tem as 2 plasmaféreses, a centrifugação e a de filtração. E eles utilizam para o ABL incompatível mais a filtração, com filtros da Azar, como você mostrou. Um é o Plasma Flow, o outro é o Cascade Flow. E só uma pequena correção, Juliana, que eu acho que é detalhe, mas é importante saber, porque eu sempre ficava curioso. Como é que eu consigo, com 2 filtrações, filtrar melhor, especificamente o que eu queria de imunoglobulina, né? Que você mostrou o peso molecular maior. Na verdade, o segundo filtro tem um poro menor. E na segunda filtração, então, na segunda filtração, eu estou filtrando o que eu quero recuperar. Recuperar a o que eu jogo albumina. fora. Então, a gente joga fora o que é o meio entre os 2 filtros. Mas isso é um detalhe técnico, você apresentou muito bem as aplicações. Mas aí o que aconteceu? Como o ABO incompatível é algo que me interessa há muito tempo, e eu tenho 2 pacientes realizados aqui no Brasil, mas não aqui, infelizmente, no Einstein, você precisa desenvolver um programa que tenha, de alguma forma, um financiamento, que foi o que o Einstein conseguiu, e lá a gente consegue, então, e tem uma coisa que o Denis Glotz me ensinou, é que se eu tiver um paciente, uma família com mais de um potencial da Dovildo, antes de testar a ABO, ou melhor, não é bem assim, ele testa o ABO e testa o HLA, porque ele prefere fazer um transplante ABO incompatível HLA idêntico do que o ABO. E a gente aprende aqui na faculdade, em princípio, que a primeira coisa é o ABO, e se descarta os doadores ABO incompatíveis. Então, isso já foi para mim uma mudança de visão que eu aplico ainda hoje na prática. Mas, infelizmente, aí chega na questão, nesse meu longo comentário, que é a questão de custo, e responde um pouco a tua questão, Rafael, da hipersensibilidade. No nosso meio, inclusive na Reddor, se nós formos fazer os transplantes mais complexos e hipersensibilizados, a gente vai estourar o custo de uma forma, assim, provavelmente, nesse momento, impagável. E óbvio que uma visão ampla do SUS como política de Estado, de governo, seria algo muito desejável. Eu acho que é um programa que o governo tem que pagar mesmo. E com ações políticas como a que tem em Pernambuco. Então, tem que convencer os gestores e tomadores de decisão que essa população é a população que precisa de um apoio. Como você sabe muito bem, hipersensibilizados não recebem um reemplaço. Então, eles têm que ir para a placa, idealmente, o tempo todo. Mas, enfim, esse é um dos motivos pelos quais o Medina, que todo mundo conhece muito bem, o Medina não faz EBO incompatível no Hospital do Rim. Ele não faz transplantes muito complexos e sensibilizados, porque você não consegue fazer 1000 transplantes ano se você fizer os mais complicados. E aí os complicados, tipo ABO incompatível, hipersensibilizados, vão para outras instituições. Bom, é um longo comentário para dizer que a gente tem um desafio, e Bruno, como gestor, né, obviamente tem que ter essa visão. A gente adoraria fazer na Reddor, mas, infelizmente, nesse momento, o custo ainda é um grande empecilho. Peço desculpas pelo longo comentário.
Eduardo, é isso mesmo. Inclusive, nos pacotes, né, que a gente conversa com as operadoras, esses casos estão colocados como exclusão, porque não tem como, né? Eles não cabem nesses pacotes. Então, tem que ser negociado à parte, né? Senão isso torna inviável, a conta não fecha. E é isso, tem que sentar lá com as operadoras e mostrar, enfim, esse ponto da questão de que cada vez aumenta o número de doentes, né, sensibilizados e que eles não transplantarem também tem um custo aí importante. Então, E um outro comentário, Bruno e não pessoal, tem muito jeito. a gente fez no congresso, o penúltimo congresso, que foi de Foz do Iguaçu, da BPO, um simpósio pré-congresso coordenado pelo Denis Glotz e pela Cristina Castro, específico sobre a ABO incompatível. E lá nós tínhamos feito um levantamento, isso foi há 6 anos aproximadamente, o Brasil já tinha mais de 20 transplantes realizados ABO incompatível. Então, é uma realidade no Brasil, mas é mínimo. Eu, pessoalmente, acompanho 2 pacientes, mas é possível fazer, mas, como eu falei, com um custo bem elevado. Muito bem. Em relação à dupla filtração, é isso mesmo, Edu, que você falou, que o segundo filtro usa poros menores. E, na verdade, a grande crítica para a dupla filtração, a gente precisa, assim, pensar em ter uma molécula, um alvo, né? Porque a grande crítica da dupla filtração é exatamente essa, porque você faz uma filtração e depois você faz uma nova filtração para poupar a albumina e acaba que você não tem certeza de que molécula você está retirando e acaba que você pode perder todo o procedimento se você acaba não tendo essa especificidade de dosar alguma coisa pós-procedimento. Acaba que para plasmaféresis acaba a gente tirando tudo que é imunoglobulina, mas tem esse viés de você poder pensar em perder todo o procedimento se você não tem um alvo de uma molécula específica. No caso específico, né, como a gente usava de ABO incompatível, é mais fácil, porque a dosagem é de porque você dosava, exato. Então, a gente tinha, e a gente sabe também que nem todo paciente respondia adequadamente caindo o nível de isaglutinina. E isso é um dos pré-requisitos para saber se você segue ou não com o transplante. Então, a gente tinha pacientes que começavam com níveis de 1 para 32, 1 para 16, e respondiam e caíam, quando já estava em 1 para 2, a gente fazia o transplante. E o número de sessões necessárias, como você bem apresentou, ele varia de pessoa para pessoa, mas em média, se não me engano, eram 4 ou 5 sessões pré-transplante. Mas aí está falando do doador vivo, num equipamento que é acoplado facilmente à própria sessão de diálise de um serviço, e no caso, mais uma vez, pago pelo serviço público na França, né, que era uma grande vantagem. Juliana, tem uma pergunta para você. Aí vocês já fizeram algum caso relacionado à disfunção hepática? Não, não? não, a gente não tem experiência ainda, Bruno. Esperamos ter, né, em breve, mas a gente ainda não... Aquele guia que você mostrou é um guia super interessante, didático. Exato. E quando você começa a olhar ali e dar uma olhada nas indicações que tem, você encontra muitas oportunidades. Aqui no Rio, aqui no Badinho, eu fiz algumas sessões de plasmaférese para as doenças clássicas, né, as doenças neurológicas, que nem você falou. A gente teve alguns casos de disfunção hepática que a gente usou aqui também, e algumas outras oportunidades. Então, realmente, eu fiz todas as sessões utilizando o guia, né, esse guia, que ele é super didático e é isso, né? Simples, Comecei a né? olhar ali, você começa a encontrar outras indicações que às vezes você acaba esquecendo, né? Então vale a pena a revisão sempre desse guia, que é bem interessante. Acho que é um guia para a gente ter no celular, né? De consulta de bolsa, porque é um guia rápido, você consegue ver as coisas de uma forma rápida e assim, ver as evidências, os artigos interessantes. Assim, enfim, acho que é um guia prático. A Patrícia tem uma pergunta. Boa noite, gente. Com relação ao comentário do médico anterior com o custo da plasmaférese, a gente tem experimentado uma realidade com a internação day clinic, né? Geralmente, pacientes, hoje na Paraíba, a gente é o único que está oferecendo esse tratamento. Então, assim, pacientes que estão estáveis, que eles não têm o desejo de ficar internado, para não ter tanto a mudança da vida diária, a gente oferece essa possibilidade de terapia. Então, a gente tem vivenciado que um paciente estável, a gente ganha no day clinic, né, que é aquele dia de internação 24 horas,
A gente ganha com a cobrança da albumina, né? E é um paciente de baixo custo para o hospital, né? Assim, é um paciente que ele não faz tanto uso de medicação, de outros insumos. Então, assim, mesmo sendo um paciente de alto custo, é um paciente que vale a pena um investimento. E a gente consegue vislumbrar um ganho financeiro com relação a isso. A gente sai na frente, por quê? Porque as clínicas satélites, elas não têm essa opção, né, de day clinic, elas não têm essa opção. Quando elas vão oferecer esse tratamento ao paciente, elas oferecem, mas elas não têm o day clinic, elas não têm como cobrar. E a gente, por ser uma terapia intra-hospitalar, a gente tem como cobrar isso. Então, assim, se a gente colocar numa balança essa realidade, eu acredito que a gente consegue vislumbrar um potencial financeiro na terapia. Patrícia, desculpa, você é de qual serviço, Patrícia? Eu sou a enfermeira da plasmaférese no HNSM. Tá. Esse Patrícia, raciocínio... eu ia até complementar. Eu concordo plenamente com a Patrícia. O custo, quando comparado com o paciente internado, obviamente, ele é bem menor. E lá na França, nesse período de 2 anos, foi exatamente o que a gente fazia. Nós fazíamos a sessão de plasma filtração, em dupla cascata, durante a sessão de diálise e em seguida da sessão de diálise. É rápido, é muito simples, é muito fácil de fazer mesmo, como vocês sabem. Mas, mesmo assim, infelizmente, o que aumenta o custo é o laboratório do HLA, é a dosagem de isoglutaminas, porque o problema não é o valor ter ser tão alto. Aqui, aí é uma opinião pessoal. Eu não sou gestor para dizer nesse sentido, mas é que o que é remunerado pelas fontes pagadoras, pensando em convênio e pensando na Redditor, ainda é muito baixo. Mas tem essa saída que o Bruno falou, negociação dirigida, explicar que o ABL incompatível ele tem um custo mais elevado, mas ele é altamente custo-efetivo. Agora, Patrícia, tem só um ponto, que isso que você falou é uma verdade para os mercados que têm contas abertas. Quando você começa a trabalhar com os mercados que têm pacote, dependendo do volume de albumina que você utiliza no tratamento, e como a Juliana mostrou, né? Às vezes é um volume grande pela volemia do doente, você precisa trocar e repor a albumina, isso inviabiliza, entendeu? Porque aí a albumina está dentro do pacote. Então, esse raciocínio ele só vale para uma minoria hoje do mercado, que é o mercado que ainda tem conta aberta. E a tendência progressiva do mercado é empacotar as coisas. Então, de novo, em um determinado momento, a gente vai ter que sentar com a fonte pagadora e negociar, porque essa não é uma realidade que ela vai permanecer por muito tempo nos mercados de uma forma geral. Eu entendo. É porque eu acredito muito na plasmaférese, né? E assim, a gente tenta, quando a gente acredita em algo, a gente tenta ver também o lado positivo, né? Sim, claro. Obrigada. Nada. Tá. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Bom, então, Juliana, já são 8h15. Já que o pessoal aqui não tem mais nenhuma pergunta, eu queria mais uma vez te agradecer pela excelente apresentação, agradecer também aí o Rafael, dizer que é uma oportunidade onde a gente, né, ainda encontra esse mercado ainda em alguns locais disponíveis para o nefrologista poder explorar a plasmaférese, que a gente continue fazendo. É, e, e eu acho que a experiência aqui que você trouxe aí do serviço foi bem legal. Eu só queria mais uma vez aqui deixar o agradecimento e dar deixar uma boa noite aqui para todos. Boa noite, gente. Obrigada, valeu. Boa noite, pessoal. Valeu.